Saudações, galera, beleza? Bom, dando então continuidade aos conteúdos do livro de vocês, hoje a gente vai abordar o capítulo 5 do livro, o belo e o feio, a questão do gosto. Bom, quando a gente fala em beleza e feiura, quando a gente fala em belo e feio, é natural que nos venha à mente aspectos muito específicos, muito pontuais acerca do conceito, tanto de belo quanto de feio. A gente quase nunca para refletir sobre como são construídos esses conceitos, como eles nos tocam, como eles nos afetam, quais são os modelos utilizados para a construção desses conceitos. A gente quase nunca para pensar sobre isso. A gente também não para refletir que cada sociedade e época, história, determinam seus padrões de beleza. Como assim, Theo? Imagine o seguinte. Imagine que se você voltasse no tempo para algumas civilizações, para alguns momentos históricos, inclusive da mesma civilização, você encontraria modelos de belezas distintas da que temos hoje. E aí, óbvio, cabe alguns aspectos, algumas situações para a gente pensar dentro de um modelo que nos é comum. E a gente vai pensar isso historicamente para que a gente conceba as diferenças que os contextos históricos impõem. Como nós estamos no Ocidente, como nós somos frutos de uma colonização europeia, eu vou permanecer aqui no campo da Europa para que a gente pense o modelo que nós temos de beleza. Se você parar para olhar para trás, o modelo de beleza grego, por exemplo, que é quando a beleza passa a ser conceituada, passa a ser pensada, passa a ser refletida, a gente vai se deparar com um modelo de beleza que preza pela maior proximidade com o que é simétrico, com o que é equilibrado. Lembrando que o conceito de simetria prevê que dois lados sejam iguais, idênticos. E como a gente bem sabe, a maioria das pessoas não tem o corpo simétrico, o corpo com medidas exatas tanto de um lado quanto do outro. Não. Às vezes alguém tem um lado do rosto mais alto que o outro, às vezes tem um ombro mais elevado do que o outro, às vezes um braço, uma perna maior que o outro. Às vezes essas diferenças são imperceptíveis a olho nu, mas os corpos simétricos eles são muito raros. E aí entra uma questão. Quanto mais próximo dessa simetria, mais próximo da ideia de beleza ideal. Não é redundância. É para enfatizar o fato de que quanto mais esses corpos se aproximavam dessa simetria para o mundo grego, mais próximo estavam da ideia de beleza. Por quê? Porque só quem tinha, na concepção do mundo grego, uma beleza perfeita eram os deuses. Só quem tinha virtudes elevadíssimas eram os deuses. Os humanos poderiam se aproximar disso, não alcançar. Se a gente olhar para a Idade Média, a gente vai perceber que o padrão de beleza é um padrão de beleza mais voltado para um corpo mais rechonchudo, um corpo mais volumoso, uma pele extremamente clara. Por quê? Porque o padrão de beleza ele dialoga também com aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos do momento histórico em que nós estamos. Então, se a gente está na Idade Média, um corpo rechonchudo, sem músculos, um corpo extremamente claro, define não apenas a ideia de beleza, mas define também um padrão social do corpo.
que esse corpo representa. Então, é um corpo que não trabalha, é um corpo que não realiza a atividade braçal, por isso a ausência de músculos. É um corpo que não está exposto ao sol, exceto em atividades esporádicas. Então, é um corpo que está ali reservado dentro de ambientes fechados. E quem tinha a possibilidade de não trabalhar, e quem tinha a possibilidade de não se expor ao sol, exceto quando quisesse durante um lazer? A nobreza. Então, essa mesma nobreza que serve de padrão para a ideia de beleza. Quando a gente avança pela modernidade, e aí vai passando do tempo até chegar ao nosso modelo hoje, a gente, óbvio, vai perceber inúmeras mudanças. A gente vai perceber que corpos mais definidos passam a ser um padrão de beleza. Em alguns países, e aí já não vou ficar mais restrito à Europa, em alguns países como os Estados Unidos, há uma supervalorização do tronco, da parte superior do corpo, em detrimento das partes inferiores. Na questão do Brasil, há uma valorização do corpo feminino voltado para um quadril largo e um tronco mais estreito. Mais recentemente, nós estamos vivenciando o padrão de beleza associado a um mundo fitness. Então você vê homens e mulheres com seus corpos extremamente talhados pelas atividades físicas. Então é provável que daqui a 10, 15 anos a gente mude novamente esse padrão de beleza, e ele não é estático, ele vai sendo aprimorado, vai sendo modificado no tempo. Só que quando a gente olha para o termo estética dentro desse mundo da beleza, dentro desse ideal de beleza, é natural que ele seja considerado sinônimo de beleza. Não à toa a gente ouve centro de estética, salão de beleza, academia, que está vinculada a esse conceito dentro desse modelo que nós estamos pensando. E aí vem a pergunta filosófica: pode-se comprar beleza? E aí, no senso comum, há uma fala muito interessante que diz assim: fulano não é feio, Beltrano não é feio, ele é pobre. Como se, ao possuir renda, ao possuir recursos, essa pessoa automaticamente tivesse o poder de comprar a beleza. E aí? O que vocês pensam sobre isso? Se a gente for devanear aqui, esse não é o objetivo, a gente vai chegar à ideia de que talvez não se compre a beleza, mas a gente tem, através dos inúmeros procedimentos que as cirurgias plásticas, as intervenções de outros profissionais, como nutricionistas, como educadores físicos, como nutrólogos, diversas profissões que foram sendo aprimoradas com as necessidades ao longo do tempo, nos permitiram buscar um padrão, um tipo de beleza que a sociedade olha e confirma como belo. Não necessariamente seja. E aí, óbvio, se você tem recursos para pagar um bom nutricionista, é natural que você esteja mais próximo de estar em forma, de estar saudável, do que alguém que não tem. Se você tem recursos para pagar um personal trainer, você tem muito mais chances de alcançar os seus objetivos numa academia do que alguém que não tem. Se você tem a possibilidade de pagar por cirurgias plásticas, você tem muito mais chances de se aproximar do padrão de beleza do que alguém que não tem essa condição de pagar por uma cirurgia plástica. Então perceba que talvez o dinheiro não conceda a condição de se tornar belo, mas ele possibilita a possibilidade de você ser enquadrado dentro do modelo que é considerado belo. Tranquilo? Então vamos adiante. Em filosofia, a beleza pertence às coisas, sendo seu valor universal ou subjetivo.
A filosofia não está preocupada nesse contexto em estabelecer necessariamente um valor único, absoluto, não. Ela tanto pensa a beleza sob o ponto de vista da subjetividade, sob o ponto de vista do indivíduo, quanto ela pensa a beleza sob o ponto de vista do universal, sob o ponto de vista do objetivo. Logo, ela vai tanto investigar uma quanto outra, tanto o aspecto objetivo da beleza quanto o aspecto subjetivo da beleza. Tranquilo? Bom, estética, ramo da filosofia que estuda o belo e as leis gerais da crítica e do gosto sob o ponto de vista do artístico. O termo estética deriva do grego, que significa aestheticus, que em tradução livre seria aí faculdade de sentir, capacidade de perceber, enfim. Quando a gente vincula essas duas possibilidades, quando a gente traz para a estética a possibilidade de sentir, de perceber, mas também atribui à filosofia o belo e as leis que regem a ideia de belo, sob o ponto de vista artístico, o belo sempre esteve ligado à ideia de arte. Eu não sei se vocês se recordam, mas a gente já discutiu o conceito de arte, e o conceito de arte está ligado ao conceito de techné, de técnica. Então, no conceito inicial, techné, técnica estava vinculado à arte. Só que a gente avança desse conceito, por quê? Porque o fato de alguém dominar profundamente uma técnica não necessariamente o torna um artista. O que faz de um indivíduo artista é a capacidade de, a partir do desenvolvimento de uma técnica, ser capaz de produzir obras que tragam um sentimento, que tragam uma reflexão, que provoque, para o bem ou para o mal, o indivíduo que contempla aquela obra de arte. E a filosofia vai exatamente tentar compreender quais são os aspectos dentro de uma determinada obra, dentro de uma determinada forma de arte, que nos tocam, seja pela beleza, seja pela feiura, seja pela mensagem em si, seja pela imagem que a gente tem acesso ao perceber essa obra de arte. Então, cabe à filosofia essa investigação. Mas, do grego, estética significa faculdade de sentir, capacidade de sentir. Tranquilo? Então vamos adiante. O que é o belo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Sobre a definição de beleza? E melhor, quem realizou essa definição? Óbvio que quer queiramos, quer não, o conceito de beleza é sempre estabelecido por quem está numa condição de poder, por quem está numa condição de dominância. Logo, nosso padrão de beleza ser o padrão europeu é muito em parte do fato de que eles foram responsáveis por nossa colonização e por muito do que nós temos enquanto cultura. Então a gente acabou assimilando também esse modelo de beleza. Logo, quando a gente se depara com alguém dos olhos claros, a gente acha extremamente bonito. Primeiro, porque dialoga com o padrão europeu. Segundo, porque é raro entre nós que temos olhos castanhos ou pretos. Se nos deparamos com cabelos loiros, a mesma coisa. Oh, que cabelo lindo! Como se todas as outras manifestações de tipos de cabelos não fossem bonitos. E são. Eu, por exemplo, admiro imensamente mais um cabelo Black Power, cheio, topado, do que um cabelo escorrido, loiro, preto, pintado de verde, sei lá. Não sei se tem a ver com os vínculos e as crenças que eu tenho, mas eu acho muito mais bonito do que aquele cabelozinho bonitinho, certinho. Então, óbvio, são padrões. E não existe um certo e um errado. A gente só precisa compreender quais são as origens desses padrões.
E aí, ó, o conceito de beleza, óbvio, como eu já disse antes, ele sofre mudanças no tempo. Por quê? Porque ele passa a ser influenciado sobre valores, sobre traços culturais, sobre o que importa para a sociedade naquele determinado momento histórico em que ela define certos padrões. E aí, como eu já disse também, a ideia de belo nasce na Grécia. A ideia do corpo que mais se aproxima dessa simetria, dessa ideia de perfeição. Mas é o renascimento cultural, um movimento que começa na Itália, ali na modernidade, no sul da Itália, na modernidade, que vai unir a teoria do belo e a arte. Ou seja, que vai trazer esse belo que está no cotidiano, que está nas coisas, que está no dia a dia, essa ideia de belo, esse conceito de belo, vai trazer e aplicar a arte. É também dentro desse contexto do Renascimento que a natureza passa a ser também espaço de inspiração para a arte. É nesse contexto que a arte vai retratar essa natureza, que vai levar, tornar essa natureza tema das obras de arte. Então percebam que as escolas artísticas, os movimentos artísticos, os momentos históricos da arte, eles também são influenciados pelo contexto histórico. Eles também são influenciados pela descoberta de novos conhecimentos. Então, as coisas se relacionam entre si. Século XVIII, o conceito de estética, fundado por Baumgarten, vai, enfim, se tornar disciplina filosófica. Por quê? Porque até esse momento, até o século XVIII, a gente não tem um vínculo claro entre estética e filosofia. Aí você pode se perguntar, mas você falou lá atrás, nos slides atrás, que é papel da filosofia pensar o gosto. É papel da filosofia pensar a beleza e o que ela causa. Mas é papel da filosofia a partir desse momento. Aquilo que eu sinto já está inserido dentro desse momento. Já está inserido dentro dessa lógica. Você até pode olhar para trás e dizer assim, bom, mas a filosofia já havia olhado para o belo em outros momentos. Sim, você vai encontrar a filosofia falando dessa ideia de beleza na obra de Platão, vai encontrar na obra de Aristóteles, mas como uma disciplina filosófica, como uma área de estudo da filosofia, é a partir daqui. Tranquilo? Então vamos adiante. Bom, nesse contexto que a gente viu o que é o belo, o que é o feio? Pode o feio ser considerado uma obra de arte? Eis a questão. Percebe como as coisas vão se desdobrando? Percebe como as coisas vão sendo construídas, vão sendo moldadas? O feio é o que não é belo. O feio é o que não acompanha o padrão, o modelo estabelecido pelo que é belo. No entanto, o feio, que ao longo do tempo foi deixado de fora da ideia de arte, a partir do século XIX passa a fazer parte da ideia de arte. Por quê? Porque se a arte tem a responsabilidade de expressar sentimentos, de nos fazer refletir a partir desses sentimentos que ela provoca, a vida não é um mar de rosas. A vida não é um jardim florido e belo eternamente. A vida tem momentos, inclusive em maior quantidade, feios, ruins, desagradáveis. E se a beleza, assim como a feiura, são partes da existência humana, por que deixar a feiura de fora? E aí, óbvio, a partir do século XIX, a ideia de feio é levada para a arte. E agora a arte já não julga o que é feio e o que é bonito. É arte. Ela tem a responsabilidade de provocar quem contempla, de conversar, de dialogar com as experiências de quem contempla uma determinada obra de arte.
E aí não cabe dizer, essa obra é feia ou essa obra é bonita. Não. Essa obra me provoca tal sentimento, essa obra me provoca o sentimento contrário. Tá claro? Logo, a arte passa a ser avaliada de acordo com a autenticidade da sua proposta e com a sua capacidade de falar dos sentimentos humanos. Um quadro de alguém em condição de miséria nos faz refletir sobre a abundância, sobre a fartura com que poucos existem. A condição de miséria dos indivíduos humanos, de quase morte ou de morte, nos faz pensar sobre o quão distante de uma justiça, de uma equidade, de uma harmonia social nós estamos. É papel da arte nos fazer pensar. É papel da arte nos incomodar. E aí a arte reflete as emoções e os sentimentos que agitam o coração do ser humano. O livro põe o coração do homem, mas eu digo o coração do ser humano. Entende? Tá claro esse ponto? Lembrando, se ficar alguma dúvida, anota no caderno, que aí eu esclareço na próxima live, que será na semana que vem. Tranquilo? Vamos adiante então. E aí, para finalizar, questão de gosto não se discute. Tem uma frase muito massa que eu gosto muito de um filósofo empirista chamado David Hume, que ele diz que a beleza não é uma qualidade própria das coisas. Ela está no espírito que as contempla, e cada espírito contempla uma beleza diferente. Se a gente quiser simplificar essa fala, a gente diz, olha, a beleza está nos olhos de quem vê. Vai ter o mesmo significado. Então, o que algumas pessoas acham feios, outras com certeza poderão achar bonitas. E talvez essa seja a magia da existência. Por quê? Porque essa subjetividade, essa capacidade individual de cada um dizer o que lhe agrada ou não, é que torna a possibilidade da beleza interessante. Porque já pensou se todos achassem uma coisa, tivesse um único modelo de beleza e um único modelo de feiura? Percebeu? É isso. Ter gosto é ser capaz de julgar sem preconceitos. Sabe quando você diz assim, fulano tem um bom gosto? Há duas possibilidades. Ou você disse porque o gosto dele se aproxima muito do seu e você acha que o seu é bom, e aí você diz, fulano tem um bom gosto, gosta das músicas que eu gosto, gosta dos filmes que eu gosto. Mas você também pode avaliar esse bom gosto por se distanciar, por não ter preconceitos, ou por não permitir que os seus preconceitos afetem sua capacidade de julgamento. Se você é capaz de se distanciar de suas particularidades, de sua subjetividade, para avaliar algo, o gosto está sendo bem avaliado. Por quê? Porque você não está deixando que os seus valores interfiram na sua capacidade de reconhecer que o gosto é do indivíduo. Se você permite que suas falas, que seus valores, que seus aspectos culturais interfiram na capacidade de julgar o gosto, então você talvez não seja a pessoa mais apropriada para falar de gosto. Quando alguém diz, eu não gosto de funk, e você diz, por que você não gosta de funk? E a pessoa responde, as letras são pobres, não acrescentam nada. Pobres sob que ponto de vista? De uma cultura letrada, de alguém que teve acesso à educação? Sob esse ponto de vista, talvez as letras sejam pobres, não nos provoquem maiores reflexões. Mas se levarmos em consideração a origem do funk no Brasil e como ele está inserido e interiorizado dentro da periferia, e se levarmos em consideração que a periferia brasileira, em sua grande maioria, não tem acesso à educação, não tem acesso à educação formal de qualidade,
não têm acesso a outros espaços de cultura, além daqueles que eles vivem, que eles convivem, além daqueles que eles mesmos produzem, as letras não são pobres. As letras falam sobre um cotidiano, sobre relações sociais específicas ali. Percebe que quando a gente se dispõe a não colocar os nossos preconceitos na avaliação, a gente consegue ampliar as possibilidades? É isso. Bom, respondam às atividades do capítulo. Eu vou cobrá-las na próxima aula, que será live, né? Se ficar alguma dúvida mais urgente, fiquem à vontade para me mandar mensagem pelo WhatsApp. Se não for tão urgente, anote no caderno que a gente tira essas dúvidas na próxima live, na live da semana que vem. No mais, eu fico por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau. Valeu, galera!